Lembro-me de quando a vida parecia mais simples, quando as complexidades da vida adulta eram distantes, e meu foco principal era a universidade. Meu mundo girava em torno dos meus estudos, amigos e as festas ocasionais que ofereciam uma pausa nas demandas da faculdade de Direito. Eu estava focado no meu futuro, mal pensando na vida após a formatura. Ser parte da fraternidade Sigma Chi, uma irmandade com uma mistura de personalidades, me ensinou que caráter, e não riqueza ou status, é o que realmente importa. Éramos um grupo unido, movido pela crença de que podíamos fazer a diferença na vida uns dos outros e no mundo. Foi numa dessas festas da fraternidade, um evento aparentemente sem importância na época, que reencontrei Doris. Ela era a filha da melhor amiga da minha mãe. Alguém que eu conhecia desde a infância, mas com quem havia perdido contato ao longo dos anos. Vê-la novamente me fez sentir como se o tempo tivesse parado, mas ela não era mais a garotinha que eu lembrava. Havia se tornado uma jovem vibrante, e naquele momento senti uma conexão inexplicável. Que começou como um namoro casual, rapidamente se transformou em algo mais do que eu esperava. O objeto na minha mão é pequeno e discreto, com menos de 13 centímetros de comprimento, pouco mais de 5 centímetros de largura e cerca de 1 centímetro de espessura. Feito de plástico com uma frente de vidro, ele abriga microchips que alimentam suas funções. É apenas um celular, mas representa a maior ameaça à privacidade que já enfrentamos. Esses dispositivos, antes considerados novidades, agora são ferramentas essenciais que carregamos para todos os lugares, dando a qualquer pessoa a capacidade de nos monitorar. Os avisos de Orwell parecem quase ingênuos agora. O mundo continua evoluindo, mesmo enquanto dormimos. Eu sei o que você está pensando. Há regras e salvaguardas, mas considere este dispositivo que estou segurando. Ele pertence à minha esposa, com quem estou há mais de 19 anos. Ela sempre foi amorosa e solidária, uma parceira forte sem ser autoritária. Sempre acreditei na santidade do casamento. Um compromisso que levo a sério. Pensava que envelheceríamos juntos. Anos atrás, troquei minha juventude e liberdade pelo amor dela. Um compromisso tão forte quanto aço. Não sou um tolo romântico, mas um realista que valoriza o casamento baseado em julgamento racional, não apenas em amor. Doris, minha esposa, é a romântica. Talvez esse seja o cerne de uma incompatibilidade antiga que agora está surgindo. Aqui estou eu, segurando o iPhone dela às 2 da manhã, no nosso pequeno escritório no andar de baixo. Peguei-o da mesa de cabeceira, o único momento em que ele está fora do alcance dela. Como muitas mulheres modernas, ela nunca fica sem o celular. Está sempre ao seu alcance. Tive que esperar até que ela adormecesse para pegá-lo. Por que eu peguei o celular dela? Eu mesmo me pergunto isso. Estou perdendo a cabeça? Como posso suspeitar da minha amada esposa? Culpo minha profissão, que me treinou para ver o lado sombrio, para ser desconfiado. Em resumo, sou advogado, e isso me tornou cauteloso. Minhas suspeitas começaram com uma coisa pequena. Entrei na cozinha enquanto Doris, na verdade Dolores, mas ninguém usa seu nome completo, estava ao telefone. Normalmente, ela ignoraria minha presença, mas desta vez ela desligou imediatamente e parecia nervosa. Mais tarde naquela noite, pedi o celular dela emprestado para pedir uma pizza. Não temos mais telefone fixo, e desde que as crianças foram para a faculdade, estamos tentando economizar sempre que possível. Ela geralmente é contra a comida de fora, sendo cuidadosa com o peso, mas dessa vez ela concordou e me entregou o celular sem hesitação. Por que não? Ela já havia limpado os registros de chamadas e mensagem. Para ela, parecia uma boa ideia, mas para mim gritou enganação. Limpar os registros parecia que ela estava escondendo algo. Agora preciso descobrir o que é. Estou ciente de que grampear um celular é mais fácil do que um tradicional. Não acredita em mim? Basta procurar grampear celular online e ver os resultados. Até comprei um livro de 99 centavos na Amazon que explica o básico. O principal problema com iPhones é o jailbreak, que envolve alterar o sistema operacional da Apple para instalar aplicativos que não são da Apple. Minhas filhas desbloquearam o celular da mãe quando ela o recebeu pela primeira vez, orgulhosas de suas habilidades. Enquanto seguro o celular da minha esposa e o cabo que o conecta ao iPad, hesito. Devo realmente fazer isso? É o movimento certo? Isso pode acabar com um bom casamento de 19 anos. Por que estou procurando problemas? Somos um casal feliz e ela faria qualquer coisa por mim, embora raramente peça algo em troca.
Entrei em nosso casamento relutantemente, mas nunca me arrependi. Deixe-me me apresentar. Sou David P. Landon Jr. Estava naquela festa da fraternidade, mas esqueça o que você pensa que sabe sobre fraternidades. Sigma Chi, a fraternidade a qual eu pertencia, era diferente. Nós éramos os maiores no campus. Mas a adesão à nossa fraternidade era baseada no caráter, não na riqueza ou status. Nossa fraternidade misturava todos os tipos de pessoas. Atletas, nerds, os melhores alunos e aqueles em recuperação acadêmica. Tínhamos cerveja no porão e sessões de tutoria no andar de cima. Era sobre irmandade e fazer a coisa certa. Não cumprir o padrão significava decepcionar a todos, e essa culpa era difícil de suportar. Ser um Sigma significava assumir responsabilidades, como supervisionar a festa anual dos calouros. Irmãos mais velhos como eu eram encarregados de cuidar dos novatos. Convidávamos todos os calouros, homens e mulheres, que a Casa Sigma era conhecida como um lugar seguro. Eu era um estudante de segundo ano de Direito, geralmente isolado das festas do campus, mas era minha vez de ajudar. Doris veio à festa com suas amigas, e eu a reconheci imediatamente. Ela era a filha mais velha da melhor amiga da minha mãe, e eu a havia visto muitas vezes ao longo dos anos. Na minha mente, ela ainda era uma criança, mas agora era uma jovem, ainda jovem, mas inegavelmente mais mulher do que menina. Eu precisava ir até lá e dizer olá. Doris era 6 anos mais nova do que eu, assim como suas amigas. Minha intenção era apenas cumprimentá-la, mas Doris me recebeu calorosamente e me beijou. Ela sempre foi amigável e ficou claro que gostava de me exibir. Ser um estudante mais velho e anfitrião da Sigma lhe dava um pouco de prestígio. Acabei cuidando delas a noite toda e as levei para casa depois da festa. Doris marcou o encontro comigo para a semana seguinte. Nos demos bem e namoramos pelo resto do semestre. Embora não fosse algo sério da minha parte, já que ela era caloura e eu um estudante de pós-graduação. Ela eventualmente terminou comigo para namorar outras pessoas. Na época eu fiquei bem com isso, mas logo senti que algo estava faltando. Eu não conseguia entender por quê, já que ela não era clássica bonita, mas havia algo em sua aparência fresca e inocente. Ela era muito bonita, com cerca de 1,62 de altura, pesando talvez 50 quilos, com olhos castanhos suaves que me atraíam. Não era amor da minha parte, mas, como uma profunda atração, Doris tinha uma personalidade alegre, e quando ela se foi, senti um vazio. Sou inteligente e perspicaz, mas também introvertido e tímido. Tendo a me fechar em mim mesmo, enquanto Doris é extrovertida e faz amigos facilmente. Ela é sempre o centro das atenções, mas ela terminou comigo para ver outros caras, e eu aceitei, embora tenha doído e deixado meu ego machucado. Em julho, após meu segundo ano na faculdade de Direito, eu precisava de um estágio de verão. Encontrar um após o segundo ano é crucial para as perspectivas de emprego após a graduação. Procurei em Nova York, Chicago, Washington DC e outras grandes cidades. Mas a competição era acirrada. Eventualmente, encontrei um emprego em nossa tranquila cidade universitária, em um antigo escritório de advocacia especializado em desapropriação. Meu contrato de aluguel terminou em junho, então eu precisava de um lugar para ficar durante o verão. Felizmente, a universidade abriu um dormitório para estudantes de verão e precisava de um aluno mais velho para atuar como assistente residente responsável. O aluguel gratuito me permitiu esticar ainda mais meu salário de assistente jurídico. Doris estava na escola de verão e morando no dormitório supervisionava. Tentei evitá-la até que um dia, enquanto subia as escadas, anotei um andar à frente de mim. Quando cheguei ao meu andar, ela estava descendo, aparentemente para bloquear meu caminho. "Quero conversar", disse ela. "Sobre o quê?", perguntei tentando passar por ela. "Sobre nós e o erro estúpido que cometi." Ela lamentava ter terminado e pediu uma segunda chance. Fiquei hesitante, mas concordei em sair casualmente, mantendo minhas emoções guardadas. Doris não jogou nenhum jogo desta vez. Seu aniversário era 15 de agosto, e ela completou 18 anos naquele verão. Quando perguntei o que ela queria, ela disse: "Quero que você faça amor comigo. Sou virgem e quero que você seja o meu primeiro." Fiquei surpreso, já que tínhamos feito de tudo, menos o ato físico. Mas eu não estava pronto para ir mais longe e disse isso a ela. Ela foi persistente e, como de costume, Doris conseguiu o que queria. No dia seguinte, ao seu aniversário de 18 anos, que era um sábado, Doris se voluntariou em um abrigo para mulheres administrado pela seção local da NOW, National Organization for Women. Ela foi para lá cedo pela manhã. Como não tinha carro, eu tive que buscá-la na União dos Estudantes por volta das 16 horas. Ainda estávamos morando no dormitório por mais alguns dias antes do início do novo semestre. Quando Doris chegou, ela estava usando jeans e uma camiseta da NOW, carregando uma bolsa de viagem. Estava claro que passaríamos a noite juntos, mas eu me perguntava ainda assim,
Precisava da bolsa se morássemos no mesmo prédio. Fomos para o meu quarto no dormitório, onde eu não tinha colegas de quarto. Acendi velas e abri uma garrafa de champanhe. Estávamos ambos nervosos, mas depois de alguns drinks, as coisas progrediram naturalmente. Doris era incrível. Doris decidiu que era hora de contar à sua família sobre o nosso relacionamento. Seus pais, Margaret e Lawrence Boswell, sua irmã mais nova, Marianne, e seu irmão Larry Jr. eram uma família próspera. Larry Sr. era vice-presidente sênior no Shamal National Bank e Margaret lecionava no Shaman Community College. Eles eram uma família impressionante e me trataram como realeza, impressionados com meu status de estudante de direito no terceiro ano. Margaret, originalmente de Shamal, tinha frequentado o ensino médio com minha mãe, que se tornou enfermeira. Margaret Boswell era uma mulher marcante, mais alta que Doris, com uma beleza graciosa e imponente que envelheceu bem. Seu marido era um homem alto, de cabelos prateados, um pouco corpulento, aparentando ser mais velho que seus 45 anos, enquanto Margaret parecia mais jovem do que sua idade. Marianne, sua filha de 16 anos, começava a ganhar peso, mas tinha a altura e os traços da mãe. O pequeno Larry, de 11 anos, era alto e prometia ter um físico forte. Ele e eu nos tornamos grandes amigos e agora ele é meu melhor amigo. Meus pais já amavam Doris muito antes de começarmos a namorar, e ela rapidamente se tornou parte da minha família. Até minha irmã mais nova, Paula, era fã, e meu irmão era jovem demais para ter uma opinião. Minha família não era tão bem de vida quanto a de Doris. Meu pai, David Sr., administrava o negócio familiar de aluguel de equipamentos com meu tio John, que era 10 anos mais velho e um pouco avarento. O negócio ia bem graças à personalidade extrovertida do meu pai e sua capacidade de lidar com todo tipo de pessoa. Minha mãe, Agnes, trabalhava porque a renda do negócio era modesta. Meu tio era conservador em relação aos lucros. Eu era muito próximo da minha mãe, que era alta, bonita e 8 anos mais jovem que meu pai. Ela tinha cabelos loiros marcantes que mantinha com a ajuda de um cabeleireiro. Enfermeira registrada, ela trabalhava à noite enquanto fazia o mestrado, tornando-se chefe de enfermagem no hospital. Meu relacionamento com meu pai era mais complicado. Ele sempre tentava me fazer, com minha personalidade tímida e introvertida, me abrir. Ele é um homem amigável e extrovertido, que acredita em encontrar um ponto em comum com todos. Nunca começa brigas, preferindo dar a outra face. Embora víssemos as coisas de forma diferente, ele aprovava Doris, dizendo muitas vezes, ela é tão inteligente e bonita quanto a mãe. Quando criança, eu adorava esperar minha mãe voltar para casa. Se ela trabalhava no turno das 4 da tarde até meia-noite, meu pai me deixava ficar acordado nas noites de sexta e sábado. Eu cuidava dos meus irmãos enquanto ele buscava minha mãe no trabalho, e nós comíamos hambúrgueres e tomávamos milkshakes juntos. Às vezes minha mãe vinha sozinha para casa, me dava um beijo de boa noite e eu sentia o perfume do Chanel número 5 dela antes de ela tomar banho e ir para a cama. Mesmo em tempos difíceis, quando o dinheiro estava curto e minha mãe trabalhava mais horas, nossa casa estava cheia de amor. Minha mãe e a mãe de Doris eram amigas íntimas, e nossas famílias se davam bem, aguardando ansiosamente nosso casamento. Minha mãe resumiu seus sentimentos sobre Doris. Ela é uma boa garota, Dave, não estrague tudo. Todos estávamos empolgados para o casamento, apesar de que, por me amar, minha mãe às vezes ainda me via como uma criança. Eu admito que podia ser teimoso e imaturo, especialmente com Doris. Eu gostava do nosso relacionamento, mas queria que ela permanecesse despreocupada. Doris tinha outros planos. Ela se mudou para morar comigo durante o meu último ano na faculdade de Direito, o que apertou nossas finanças. Minha mãe aumentou a mesada de Doris, sinalizando que nosso relacionamento estava ficando sério. Em maio, Doris deixou claro que esperava compromisso, especialmente porque eu tinha tirado sua pureza. Com minha formatura e carreira profissional se aproximando, Doris sentia que eu estava deixando para trás, já que ela ainda tinha mais de um ano de estudos. Ela acreditava que o que era bom para ela, era bom para nós, e geralmente estava certa. Nós éramos bons juntos, e ela me fazia sentir completo, mas eu hesitava em me casar com ela. Não por falta de amor, mas por conforto. Eu usava a idade dela como desculpa. Ela tinha 18 e eu quase 25. Mas não era uma justificativa genuína. Minha mãe rejeitava essa desculpa, dizendo, Doris é madura para a idade dela e você não é. Trata-se de maturidade, não de idade. Sua hesitação mostra que você ainda não está pronto. O apoio dos outros me empurrou a casar com ela, apesar das minhas dúvidas. Após o exame da ordem, não houve despedida de solteiro, embora Doris tenha tido uma despedida de solteira bem agitada. Eu estava muito focado em estudar 20 horas por dia para passar no exame da Ordem de Nova York, um dos mais difíceis do país. Quando soube que passei, Doris já estava grávida de 3 meses, provavelmente não por acidente.
Descobrimos que eram gêmeos pouco antes de saírem os resultados do exame. Eu já tinha um emprego encaminhado, mas precisava passar no exame para garantir a vaga. Nossa situação financeira era apertada e eu trabalhava 60 horas por semana para me preparar para a chegada dos bebês. Apesar das nossas dificuldades financeiras, Doris nunca deixou que isso afetasse. Ela fez sua última prova do penúltimo ano na faculdade apenas 1 hora antes de dar à luz 2 meninas idênticas e perfeitas. Para mim, foi amor à primeira vista. 18 anos depois, eu ainda amo essas meninas, embora de maneira diferente. Doris e eu enfrentamos dificuldades no início. Vivíamos em um pequeno apartamento com finanças apertadas, mas ela nunca reclamou. Ser pai era ao mesmo tempo aterrorizante e gratificante, e eu valorizava ler histórias para minhas meninas antes de dormir. Elas me adoravam, acreditando que eu podia resolver qualquer problema e iluminar qualquer dia. A vida não era fácil, mas as recompensas vinham na forma de abraços e beijos delas. Nem tudo foi tranquilo. Doris e eu enfrentamos tempos difíceis juntos, como quando nossas filhas pegaram pneumonia e foram hospitalizadas. Eu desmoronei, mas Doris se manteve firme, me assegurando: David, elas vão melhorar, aconteça o que acontecer, eu sempre vou amar e te apoiar. Nos primeiros anos, Doris foi o alicerce do nosso casamento, mantendo tudo junto. Eu devia tudo a ela e estava determinado a ter sucesso pela nossa família, mais do que por mim mesmo. Eu sou naturalmente preguiçoso e sem ambição, mas casar com Doris e ter nossos filhos mudou tudo. Eu me tornei motivado a ter sucesso, mesmo que significasse fazer concessões. Primeiros anos foram difíceis, com longas horas de trabalho e poucas recompensas. Tive que usar minha inteligência e às vezes comprometer meus princípios para avançar. Mas voltar para casa, para Doris e nossas filhas, Pat e Beth, fazia tudo valer a pena. Doris ia para a escola à noite, enquanto eu ficava em casa trabalhando e cuidando das crianças, e eu não poderia estar mais feliz. Quando as meninas começaram o jardim de infância, Doris já tinha concluído seu doutorado. Ela começou a dar aulas em uma faculdade comunitária e rapidamente se tornou professora titular na universidade. Tua renda foi uma bênção, mas a essa altura já era tarde para mim. Eu já havia me tornado sócio na minha firma de advocacia, mas não de uma maneira completamente honesta. Minha renda era alta, mas minha moral estava em baixa. Ainda assim, eu tinha uma família para sustentar. Como advogado, podia justificar minhas ações. O domínio eminente direito do governo de tomar propriedades privadas para uso público, como a construção de estradas ou escolas, pagando ao proprietário o valor correspondente. Em teoria, é um processo necessário, mas na realidade pode ser injusto. Advogados como eu intervêm para ajudar os proprietários a obter o máximo de dinheiro possível. Meu sucesso nesse campo começou com um golpe de sorte, sendo colocado ao lado de James Jimmy Landrieu na faculdade de Direito. Jimmy se tornou uma figura-chave no Senado do estado de Nova York, lidando com leis de imóveis. Nossa conexão me permitiu obter informações privilegiadas, ajudando-me a garantir casos lucrativos onde propriedades estavam sendo tomadas para interesses privados sob o pretexto de reurbanização. Meu trabalho passou a ser usar todos os truques possíveis para garantir que meus clientes obtivessem o melhor acordo, mesmo que isso significasse dobrar as regras. Trabalhei de perto com avaliadores, às vezes usando sua influência para beneficiar meus clientes. Contei com dicas de Jimmy sobre futuras desapropriações e, em troca, o ajudei a sair de dificuldades financeiras. Minha firma admirava minha habilidade de identificar novas oportunidades. Fui bem recompensado. Com o tempo, tornou-se fácil justificar o cruzamento de linhas éticas, convencendo-me de que era uma forma de serviço comunitário. Voltando ao telefone da minha esposa, eu instalei um programa espião no celular de Doris para gravar suas conversas e enviá-las para o meu iPad. O programa também encaminhava todas as mensagens de texto dela para o meu celular e me permitia ouvir suas ligações em tempo real ou gravá-las para ouvir depois. Em teoria, nada do que Doris dissesse ou ouvisse me seria ocultado. Mas a realidade foi diferente. No primeiro dia, Doris passou quase 5 horas no telefone. Vasculhar todas as suas conversas foi exaustivo. Ela passou 45 minutos apenas conversando com uma amiga sobre um vestido que viu no shopping. Mas não comprou. Depois de 3 semanas assim, comecei a me sentir paranoico e estava pronto para desistir. Até que uma mensagem de texto chegou. Eu estava em uma reunião quando meu celular me notificou. Uma nova mensagem chegou, mas eu a ignorei. Logo depois, mais 2 chegaram rapidamente. Doris e eu raramente mandávamos mensagens de texto, então aquilo era incomum. Após a reunião, chequei meu celular e vi 3 mensagens encaminhadas do telefone de Doris.
Não se esqueça de que teremos almoço hoje, Mark. Não pode sentir tanto a minha falta assim. Quando e onde? Air de Cooper às 12h30. Amo você. Percebi que Doris tinha um encontro para o almoço com alguém chamado Mark. E parecia sentir a falta dela e dizia que a amava. O restaurante Cooper's era um lugar pequeno e íntimo, perfeito para uma reunião discreta. Já passava das 12 horas, e eu não conseguiria chegar a tempo, mas poderia escutar a conversa. Ativei o programa espião no telefone dela. Comecei a ouvir enquanto dirigia. No início, só ouvi ruídos de carro. Depois os sons de um restaurante e uma recepcionista cumprimentando Doris. Boa tarde, o que posso fazer por você? Estou encontrando alguém. Ali está ele. Então, ouvi o som de um abraço, ou talvez de um beijo. Eles trocaram cumprimentos e falaram sobre o trabalho. Aparentemente, eles tinham trabalhado juntos na universidade. Ele falava com confiança, elogiando o cabelo, o vestido e a beleza dela. Eu ouvi enquanto ele a seduzia, o que teria sido fascinante se não fosse a minha esposa. Quando a comida chegou, eles começaram a falar sobre mim, como eu era velho, gordo, grisalho e entediante. Ele disse a ela que ela merecia algo melhor e que queria estar com ela. Mas eu não posso, sou casada. Pretendo envelhecer com David, por favor, entenda. Você não vê que ele já está velho. Você ainda é jovem, viva enquanto pode. Você não pode deixá-lo, então ficar reparados. Não, eu não vou trair. Só estive com David. Amo meu marido, mas quero você e preciso de você para me sentir completa. Preciso que David entenda que tem que haver um jeito. Só me dê tempo pelo bem de todos, por favor. Já esperei tanto tempo. Eu sei, mas preciso de tempo. Ok, mas por favor, não mais do que isso. Quando estacionei no estacionamento do Cooper's, a conversa deles voltou a assuntos triviais. Estacionei fora de vista, mas ainda podia ver a porta e o carro da minha esposa. Eles discutiram sobre como precisavam estar juntos sem comprometer o casamento dela. Doris disse, ainda amo Dave. Estamos juntos há tanto tempo. Eu devo isso a ele, tentar manter tudo junto. É por isso que eu te amo tanto. Você tem sentimentos tão profundos. Eu só preciso te mostrar que pena não é amor, ele respondeu. Que idiota arrogante, pensei. Quando eles saíram, vi Doris vestida para impressionar, diferente de como havia saído de casa naquela manhã. Ele era alto, talvez um Dilwildon novamente ou mais, esguio e atlético. Pele de um tom café escuro, bonito talvez, dependendo do gosto, mas ele era jovem, não mais que 30 anos. Eles se beijaram para se despedir, e ele abraçou apertado até que ela se afastou. Surpreendentemente, eu não me senti tão ciumento quanto pensei que me sentiria. Claro, queria bater nele, mas precisava de alguma vantagem, como um taco de beisebol e um elemento surpresa. Mas não há nada de justo em seduzir a esposa de outro homem. Ele era apenas um bom falador, usando até se cansar. Doris, sendo inteligente, provavelmente sabia disso. Minha esposa estava jogando um jogo perigoso, não com seu amante, mas comigo. Ela realmente achava que eu toleraria isso? Temos um casamento típico americano. Talvez 5% dos homens mandem em suas casas, os outros 95% têm que ceder. Eu tive que ceder muito, mesmo quando achava que tinha vencido uma discussão com Doris. No final, ela sempre conseguia o que queria. Mas Mark era diferente, novo, proibido e irresistível para Doris. Ele oferecia uma fuga de um marido cansado e velho em uma casa vazia. Mark foi o primeiro homem fora do nosso casamento, mas provavelmente não seria o último. Minhas escolhas eram limitadas. Ficar com Doris ou deixá-la. Deixá-la era difícil. Passamos por muita coisa juntos, e eu, admitidamente, era muito dependente dela depois de tantos anos. Não conseguia imaginar a vida sem ela. Mas e então? Naquela noite tentei parecer neutro, se não alegre. Doris notou meu humor e perguntou. Que há de errado, Dave? Nada, acho que só estou cansado do trabalho, respondi. Você trabalha demais, deveria desacelerar e cuidar melhor de si mesmo. Talvez se matricular em uma academia, ela sugeriu. Olhei para Doris de perto, me sentindo crítico. Me matriculei em uma academia no ano passado e perdi 13 dos 18 quilos que ganhei desde o nosso casamento. Estava malhando com um personal trainer 3 vezes por semana e estava em ótima forma. O interesse dela no novo namorado não tinha a ver com eu estar fora de forma ou ser entediante. Tinha a ver com como ela me percebia. Eu era como um par de chinelos velhos e confortáveis, familiar, mas não mais apreciado. Doris precisava trabalhar nela mesma. E, eventualmente, ela comprou aquele vestido que estava namorando há tanto tempo. No dia seguinte, eu estava debatendo se deveria confrontar ou não um novo homem. Fui surpreendido mais uma vez quando o programa espião captou uma conversa que quase perdi. Curioso, continuei escutando para ver se Doris mencionaria algo para sua mãe. Oi, mãe. Só ligando para confirmar sobre o Dia de Ação de Graças.
Você vai trazer as batatas doces com bourbon e a salada de brócolis, né? Claro, querida. Mas me conte, como foi o jantar com Mark? Oh, mãe, ele é ótimo, mas ele quer ir além e eu não posso. Por que não? Você deveria ter pressionado David anos atrás. Agora você perdeu sua vantagem. As crianças cresceram e você não pode usá-las como desculpa. Mãe, eu nunca faria isso. Eu posso ser uma má esposa, mas não posso ser uma má mãe. Bobagem, você é uma ótima esposa. David alguma vez reclamou? Não. Você mantém uma casa perfeita, cozinha bem, criou 2 ótimas meninas e satisfaz seu marido. Além disso, você contribui financeiramente. Sim, mas agora estou considerando a infidelidade. Não é traição se ele consentir. David precisa entender que as necessidades das mulheres mudam com a idade. Nós precisamos de variedade, enquanto os homens só precisam de sexo. Ter outro homem não vai afetar o David. Ele é um bom homem e pode provar isso dando a você um pouco de espaço. Certifique-se de que ele saiba que ainda será o primeiro na sua vida. Mas David ainda é um pouco imaturo. Não sei se ele concordaria em me compartilhar e eu não quero arriscar perdê-lo. Seu pai não é mente aberta. Mas eu tenho visto outros homens há décadas e ele não me deixou. Levou tempo, mas ele se adaptou. Você deve saber disso. Sim, mas David não é o papai. Não vejo ele aceitando que eu tenho um amante secreto. Deixe-me conversar com Agnes. Ela conhece bem o David e foi quem o convenceu a se casar com você. Vamos ver o que ela acha. Minha sogra terminou a conversa com algumas palavras enigmáticas que me chocaram. O que ela queria dizer sobre meus pais? Tive uma sensação ruim de que sabia, mas não queria encarar isso. Espionar o telefone de Doris havia sido um erro. Ouvir o que os outros pensavam de mim só me fez sentir pior. Passei os dias seguintes esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Então minha filha Beth ligou. Oi, mãe. A Pat e eu estaremos em casa na terça-feira para o feriado, mas precisamos voltar no sábado. Temos encontros com 2 jogadores de futebol depois do jogo deles no domingo. Ok, vou avisar seu pai, mas pensei que Pat estivesse namorando o Rick, nadador. Ela está, mas ele tem que aceitar. Beth riu. Acho que os tempos mudaram se os caras estão ok com suas namoradas saindo com outros. Oh, mãe, você é tão antiquada. Propósito, como vão as coisas com o Mark? Nada está acontecendo. Eu sou casada com seu pai. O que devo fazer sobre o Mark? Ah, por favor, mãe. Papai é um homem gordo e velho. Ele não pode esperar que você desista de alguém como Mark por causa de uma tradição ultrapassada. Você deveria seguir em frente. Papai te ama e não tem escolha. Ao fundo, Pat acrescentou. Exatamente. Então ela pegou o telefone. Mãe, você quer que falemos com o papai? Podemos explicar e lembrá-lo de tudo que você fez por ele. Ele te ama mais do que qualquer coisa. Não pode esperar ter você só para ele. Não é justo. Eu não sei. Seu pai nunca cedeu para mim, mesmo quando teve a chance. Ele pode ser muito sensível. Mas mãe, sabemos que o papai te ama. Se você explicar o quanto quer e precisa de um relacionamento com o Mark, apenas assegure a ele que ele sempre será o primeiro. Foi o que eu disse ao Rick e ele aceitou. Pat. Sua avó vai conversar com a vovó Langdon. Espero que elas consigam resolver as coisas para que seu pai entenda que o Mark não é uma ameaça. Que o que Mark e eu temos é apenas uma sombra do que eu e seu pai compartilhamos. Fiquei chocado e magoado ao ouvir minhas filhas falarem de mim dessa forma. Foi doloroso ouvi-las me chamarem de gordo e velho, mesmo que afirmassem que Doris ainda me amava. Percebi que tinha me deixado levar. Eu estava em boa forma, mas não tinha prestado atenção aos meus cabelos grisalhos ou às roupas desatualizadas. Decidi mudar isso. Fui a um salão, tingi meus cabelos grisalhos e mudei o estilo. Doris nem percebeu. Então fui a Nova York e comprei um novo guarda-roupa para mostrar meu corpo mais esbelto. Não parecia ter 30 anos, mas estava bem para alguém de 45. Ainda assim, nem Doris nem minhas filhas notaram quando elas voltaram para casa para o Dia de Ação de Graças. Elas me deram os mesmos beijos na bochecha de sempre. Percebi que elas me consideravam garantido, esperando que eu estivesse lá quando precisassem e invisível quando não. Tínhamos pouco em comum e nos tornamos estranhos sob o mesmo teto. Eu sabia mais sobre elas do que elas sobre mim. Quando o Dia de Ação de Graças chegou, ele trouxe tanto os Boswells quanto os Landon juntos, 21 pessoas ao todo. Após assistir ao desfile e ao jogo de futebol na TV, as mulheres se reuniram na cozinha e os homens na sala de estar. Eu me retirei para a sala de família, onde minha nora e Beth estavam cuidando das crianças pequenas. Tranquei a porta, coloquei fones de ouvido e comecei a escutar a conversa na cozinha através do telefone da minha esposa. Reconheci a voz da minha filha Pat dizendo. Ele foi para o quarto e fechou a porta. Ok, alguém me diga o que está acontecendo com meu filho, ouvi minha mãe perguntar.
Que você quer dizer, mãe? Doris respondeu. Bem, ele tem roupas novas, novo corte de cabelo e menos cabelo grisalho, minha mãe disse. Honestamente, eu também notei algo, mas não consegui identificar o que era, Doris acrescentou. Ele também está mais magro que no ano passado, observou minha irmã Paula, que não me via desde o último Natal. Sim, pode ser, minha mãe concordou. Eu não sei, ele tem estado muito para baixo nas últimas 2 semanas. Pensei que ele poderia estar com problemas no trabalho novamente, Doris disse. Você não acha que ele sabe sobre o Mark, acha? Perguntou minha sogra. Duvido, e não há nada para saber. Eu não fiz nada com Mark, Doris respondeu. Talvez ele esteja passando por uma crise de meia-idade. As meninas saíram de casa e ele está naquela idade, sugeriu minha mãe. Sim, isso explicaria as mudanças, disse minha sogra. Devemos ser cautelosos. Se ele está em uma crise de meia-idade, precisamos introduzir as coisas devagar para ele, aconselhou minha mãe. Talvez eu devesse deixar o Mark de lado por enquanto, Doris disse. Besteira. Dave precisa de um empurrãozinho. Precisamos tirá-lo dessa fase e ajudá-lo a se ajustar. Não vai ajudar se você também estiver deprimida, insistiu minha mãe. Então, mamãe deveria dizer a ele que quer um novo amante? Patty perguntou. Não tudo de uma vez. Devemos fazer com que ele converse com seu pai e Larry. Eles podem compartilhar suas experiências. Ambos se adaptaram bem, e não há razão para que Dave não faça o mesmo. Mas se ele está se sentindo velho e como se a vida estivesse passando por ele, precisamos introduzir a ideia aos poucos, minha mãe explicou. Trair ele? Patty riu. Claro que não. Seu pai é um homem orgulhoso. Ele precisa de cuidado e orientação. Eu nunca deixei meu marido sem, mesmo quando ele não era o primeiro no meu coração. Dave sabe que é amado e cabe a todos nós garantir que ele se sinta assim, minha mãe disse. A conversa continuou com as mulheres discutindo como me manipular, como e quando Larry e meu pai deveriam me preparar para as realidades da vida de casado com uma esposa atraente. Elas acreditavam que estavam simplesmente satisfazendo as necessidades naturais de Doris para manter o casamento forte. Minha mãe era a força motriz, com a maior experiência. Elas falaram de mim como se eu fosse uma criança, tentando me fazer comportar. Eu ouvi até não aguentar mais e fui dar uma longa caminhada. Quando voltei, Doris estava preocupada. Ninguém havia notado minha saída, e meu retorno fez todos se perguntarem. Mais tarde, quando estávamos a sós, Doris perguntou o que estava me incomodando. Não posso dizer exatamente. Mas sei que as coisas precisam mudar, e não tenho certeza se estou pronto para o desconhecido. Querido, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Você sempre será a pessoa mais importante na minha vida, ela disse, aconchegando a mim. Eu não respondi, porque suas palavras me fizeram sentir culpado, como sempre faziam. No primeiro sábado de dezembro, fui a um jogo dos Giants com meu pai e meu sogro. Larry conseguiu ótimos lugares, e meu pai pagou por uma limusine e bebidas. Após um começo constrangedor, eles tentaram falar sobre como era ótimo deixar sua esposa ter um amante, tocando em todos os pontos da minha mãe. A ideia principal era que mulheres de certa idade precisam de um amante jovem. Se você ama sua esposa, deve deixá-la explorar. Fiquei em silêncio até os últimos 2 minutos do jogo. Quando finalmente falei, eu não sei de tudo, mas se eu pegar a Doris com outro homem, nosso casamento acaba, sem ser, nem mais. Meus mais velhos passaram o resto do jogo tentando mudar minha opinião, mas eu repeti que qualquer infidelidade acabaria com nosso casamento. Quem precisa de uma esposa promíscua? Porque é exatamente o que ela seria, eu disse, o que os levou a me chamar de imaturo e preconceituoso antes de irem ao banheiro. Eles demoraram bastante, e saímos do estádio em silêncio. Mais tarde naquela noite, percebi que não foi apenas uma longa espera no banheiro. Meu pai e meu sogro tinham ligado para casa. Tanto minha mãe quanto minha sogra falaram com Doris antes mesmo de voltarmos, discutindo a situação e planejando os próximos passos. Menos de uma semana depois, Larry e meu pai me arrastaram para um clube masculino. Fui a um clube com dançarinas e garçonetes. Enquanto eles se entregavam a bebidas caras e danças no colo, eu me limitei a refrigerantes e evitei qualquer entretenimento desse tipo. O conselho deles se resumia aos supostos benefícios de um casamento aberto. Finalmente, eu disse que não podia trocar a fidelidade da minha esposa por uma dança no colo e saí, pegando um táxi para casa sozinho. Nada mais foi dito sobre aquela noite. À medida que o Natal se aproximava, as conversas que eu ouvia ficavam mais intensas. Mark estava flertando com Doris e pressionando por um encontro durante as férias escolares. Um momento perfeito, já que eu supostamente estaria trabalhando. Qualquer um que olhasse de perto para mim, notaria que algo estava errado. Agora uma confissão. Eu havia cruzado linhas éticas em meus negócios. Tudo começou com terrenos pequenos e de acesso limitado, chamados keyhole lots. Esses terrenos eram baratos e indesejáveis, localizados a quilômetros de uma rodovia.
Mas, quando um varejista nacional precisava de um armazém com acesso à rodovia, esses terrenos se tornavam valiosos. Eu tinha informações privilegiadas do meu amigo Jimmy e encontrei um pequeno placa de venda em uma propriedade decadente, uma antiga fazenda de laticínios de 250 acres. Valia pouco na época, mas que logo iria disparar em valor. Gastei minhas economias para comprar o terreno, escondendo a compra através de uma corporação em Wyoming, sem conexões rastreáveis a mim. Menti para Doris, culpando a pressão financeira pela economia e competição, em vez de ficar com raiva. Doris me apoiou, trabalhando mais e cortando tudo, exceto as necessidades das meninas. Ela não comprou nada para si mesma por mais de 1 ano enquanto eu lutava. 2 anos depois, vendi o terreno com um enorme lucro, mas surgiram perguntas. Mantive-me discreto e fora de vista para evitar escrutínio. Nunca toquei no dinheiro, dizendo a mim mesmo que era para nossa velhice, esperando que até lá ninguém questionasse como ganhei. Estava desesperado para manter meu segredo longe de Doris e das nossas famílias. Passamos a véspera de Natal na casa de um parente como de costume, mas recebemos o dia de Natal na nossa casa. Doris e minha mãe coordenaram a refeição. Doris preparou um peru assado, Mama Boswell fez um cordeiro assado e minha mãe estava com um presunto no forno. Por volta da 1 da tarde, eu tirei o peru recheado do porta-malas do novo Mercedes de Doris, um presente de aniversário de seus pais com um adiantamento considerável. David, quando terminar de trazer o peru, eu gostaria de falar com você no escritório, minha mãe disse. Não era um pedido, mas seu tom era gentil, quase simpático. O escritório era uma pequena sala tranquila na frente da casa. Quando entrei, minha mãe estava sentada em um sofá baixo e fez um gesto para que eu me sentasse ao seu lado. Ao me sentar, ela pegou minhas mãos nas dela. Seu toque frio era familiar da minha infância. David, o que está acontecendo? Você não parece ser você mesmo. Se você está com problemas, a família está aqui para ajudar, ela disse, inclinando-se e olhando-me nos olhos, esperando uma resposta. O que poderia estar errado? Eu tinha uma família amorosa, uma esposa apoiadora e 2 filhas dedicadas, respondi, embora minhas palavras soassem vazias. Minha mãe não se deixou enganar, ela podia sentir o que não era dito. David, um bom homem, apoia sua esposa no que ela precisa. Ser um bom marido significa fazer sacrifícios, assim como sua esposa tem feito por você ao longo dos anos. Ela continuou, apelando para o valor que me ensinou quando eu era criança, mas ela não entendeu quem eu havia me tornado, pensando que eu ainda era o homem que conhecia. A questão é que não acho que ter uma esposa promíscua seja honroso. Todos nós nos vendemos pelo que queremos, mas nem toda transação é desonesta. Algumas promessas são feitas diante de Deus. Se não tentarmos cumpri-las, uma mulher pode dar um beijo em seu filho à noite, com os lábios ainda quentes de infidelidade. Neste momento, minha mãe recuou como se eu a tivesse agredido. Suas emoções eram claras, surpresa, vergonha, raiva e, finalmente, dor. David, o que você disse? Eu disse que seus beijos após suas adultérias eram uma abominação. Ela soltou minhas mãos e saiu correndo da sala. Eu não precisava ouvir as palavras angustiadas de Doris para saber o impacto do que eu havia dito. Mamãe, o que aconteceu? Doris chorou. Este foi claramente um confronto planejado. Com a família pronta para me enfrentar. Mas quando eu saí da sala, não havia ninguém por perto. Mamãe deve ter fugido para a cozinha, provavelmente com outro membro da família. Decidi sair discretamente, pegando o Mercedes de Doris e dirigindo até o Parque Estadual, para o deck de observação Hendrick Hudson, um lugar que costumava frequentar no ensino médio. Demorei até o último ano para conseguir avançar com uma garota lá. Eu nunca tinha ido. Quando completei 25 anos e me formei na faculdade de Direito, as mulheres passaram a me ver de maneira diferente. Infelizmente, naquela época, Doris já havia reivindicado meu compromisso e não estava disposta a abrir mão. Vendo a minha situação, era um cenário sem saída. Quando Doris precisava de mim, eu era esperado para atender às suas exigências. E agora que ela queria outra pessoa, eu deveria me submeter novamente, dando-lhe a liberdade que eu nunca tive. Estranhamente, eu entendia a lógica. Doris havia sacrificado mais pelo nosso casamento do que eu. Ela fez as coisas funcionarem, criou nossos filhos e manteve tudo junto. Se eu tivesse permanecido solteiro, provavelmente não teríamos tido filhos, comprado uma casa ou planejado a aposentadoria. Agora, Doris queria um pouco de diversão inofensiva, algo que ela sentia que merecia. Ela não me negou a chance, apenas não achava que eu aproveitaria. Eu pensava, estou velho e gordo. As intenções da minha mãe eram me fazer aceitar minhas limitações, enquanto me assegurava de que ainda me amavam e me apoiariam. Elas achavam que estavam sendo gentis. Talvez eu fosse egoísta. Eu sabia que esse momento chegaria. Não era cego nem estúpido, mas minha mãe e Doris estavam certas. Eu permaneci uma criança, e pior, me tornei mimado. Eu via o jogo e me afundei nele, fingindo que fazia isso pelos outros ou porque era necessário.
Não era. Eu traí porque queria vencer. Não por dinheiro, mas pelo simples prazer de vencer. Perder para Doris parecia perder na vida, e eu vinha perdendo para ela por 20 anos. Ao estacionar o carro, peguei meu iPad e abri o spyware. Ele não estava em casa e o carro da minha mãe tinha sumido. Ouvi minha filha Beth dizer, com sorte ele não vai voltar, disse Annie, esposa de Larry. Sempre soube que Annie não gostava de mim, mas agora ela tinha um motivo. Annie é atraente, não exatamente bela, mas tem um certo apelo e uma voz sedutora. Eu podia ver porque Larry, não exatamente o mais esperto, casou com ela, mas foi um erro. Ela ostentava suas infidelidades. Larry, um vice-presidente no banco da família, ignorava os rumores e seu comportamento. Contente com seu salário gordo e sua vida confortável. Eles tinham um filho de 5 anos com o mesmo cabelo loiro e olhos azuis de Larry. Pareciam se dar bem o suficiente. Enquanto eu ouvia, minha mãe começou a bolar um plano. Meu filho é mais do que teimoso. Ele praticamente me chamou de promíscua, ela disse. Eu não acredito nisso, respondeu minha sogra. Dave é um homem bom demais para isso. Ele parece saber de tudo. Os velhos devem ter cometido um erro, e ele interpretou errado. Minha mãe sugeriu. O que devemos fazer? Não quero perder meu marido. Doris disse. Precisamos ser astutas. Se ele não vier de bom grado, teremos que enganá-lo. Minha mãe aconselhou que não deveríamos subestimá-lo. Minha irmã advertiu. Ele sempre foi perspicaz, talvez não o mais inteligente, mas definitivamente astuto. Lembre-se do que ele fez com o tio Jack durante o jogo de pôquer. Ela se referia ao momento em que, na adolescência, eu peguei meu tio trapaceando em nossos jogos de pôquer. Descobri seu truque e o derrubei em seu próprio jogo. Durante semanas, ele não podia me expor sem revelar sua própria trapaça. Então o jogo parou e ele evitou me encontrar. Minha irmã se lembrou disso porque uma vez perguntou por que o tio JN estava chateado e eu ri. Sim, mas ele tem uma fraqueza que podemos explorar, disse minha mãe. E então ela expôs seu plano. A fraqueza a que minha mãe se referia era minha baixa tolerância ao álcool. Eu não bebo muito, mas quando faço fico alegre e depois desmaio. O plano era me deixar bêbado em uma festa de ano novo, com Annie flertando comigo. A ideia era que eu acordasse em outra cama, confrontado por uma esposa irritada. Diante das evidências da minha infidelidade, eu seria pressionado a concordar em abrir nosso casamento, que realmente significaria que Doris teria sua diversão enquanto eu ficaria em casa. O problema era a relutância de Annie em seduzir o velho gordo. Eles achavam que eu não era atraente o suficiente. Mas Annie era a melhor escolha, já que estava casada com meu amigo Larry, que adicionaria a culpa. Annie não precisava fazer nada de fato, apenas tirar algumas fotos comprometedoras. Para ajudar, recrutaram a esposa tímida do meu irmão Samuel, Elaine, que estava ansiosa para se encaixar e seria a testemunha perfeita, como o mais novo membro da família, casada há apenas 2 anos e atualmente grávida. Sentado no carro da minha esposa, olhei para os Catskills do Norte, onde Washington Irving ambientou Rip Van Winkle. O nevoeiro rolando sobre as montanhas escuras criava uma cena sinistra, adequada para um conto de Irving, mas não vi seu casamento desmoronar. Então, Doris falou, precisamos dar mais tempo ao Dave, mais uma chance. Ela disse. Quanto ao Mark, ele vai esperar. Perguntou a mãe dela. Mark está preocupado. Ambos temos esta semana de folga e ele acha que é o momento perfeito para alugarmos um quarto, mas eu ainda preciso de David. Ele é meu primeiro e verdadeiro amor. Vou resolver isso com ele. Ele nunca me negou nada e não acho que ele começará agora. Precisamos apenas chegar a um entendimento. Doris respondeu. Meu plano vai funcionar. Seu marido merece isso pelo comportamento dele. Converse mais com ele, mas não deixe Mark esperando por causa do meu filho teimoso. Minha mãe aconselhou. Ou dar uma última chance para David se posicionar. Doris concluiu que eu não tinha escolha a não ser voltar e enfrentar o jantar de Natal com minha família. Todos estavam frios comigo, exceto Annie, que aparentemente se resignou a flertar com o velho gordo. Doris me puxou para fora para seu Mercedes. Quanto ao jantar de Natal, eu perguntei. Não vamos. Precisamos conversar, ela respondeu. Há algo para conversar? Eu perguntei. Sim, mas não aqui, ela disse com um sorriso astuto. Ela nos levou ao Hilton, onde já tinha reservado um quarto. Champagne White Star estava esperando quando chegamos. O que há de errado, amor? Eu perguntei. Nada está errado, por favor, pare de se preocupar. Não é sobre nós. Eu te amo e sempre amarei. Quero estar com você para sempre, assim como prometemos. Esqueça os outros. Você sabe que eu nunca poderia amar outra pessoa, eu disse. Sim, amor, ela respondeu. Há uma diferença? Eu perguntei. Sim, estou tentando te assegurar que estaremos juntos para sempre, ela disse. Você pode manter um pássaro em uma gaiola, mas não deixe a porta aberta, eu disse. Isso significa. Eu ofereço nossa liberdade porque nos amamos.
Isso é o que nos mantém juntos. Eu não vou voar para longe, ela disse. Por favor, não acredite em mim, eu disse. Eu acredito, mas você está errado. Não, acredite em mim, só posso te amar, ela insistiu. Eu não tinha resposta. Ela perdeu o ponto completamente. Não deixe o orgulho masculino nos machucar. Estamos apenas falando sobre necessidades físicas. Não significa nada, ela disse. Esta é uma discussão que você não pode se dar ao luxo de vencer. Seja feliz com o que temos. Só não abra a porta. Não seja teimoso, você sabe que sempre vou cuidar de você. Não seja tolo, eu disse. Eu a abracei, percebendo que nosso futuro era incerto. Ela não conseguia ver que tudo estava baseado em uma mentira. Uma mentira que eu permiti persistir por mais de 19 anos. Doris acreditava na mentira que ela mesma contou, e eu nunca desafiei. Eu te amo. Tudo vai ficar bem, acredite em mim, ela dizia, sem perceber que ela não era o problema. Não, acredite em mim, eu nunca aceitarei o que você está oferecendo. Eu cumpri minha parte do acordo, eu disse, encerrando a conversa. Na quarta-feira seguinte, Mark convidou minha esposa para almoçar em sua casa. Eu ouvi o suficiente para confirmar que eles haviam terminado com o nosso casamento por acordo mútuo. O casal amoroso não me mencionou, como se eu não existisse. Na sexta-feira foi a véspera de Ano Novo. Comecei a noite com uma bebida no Irish Mist, meu lugar favorito, que é um restaurante-bar. Convidei todos os meus amigos mais velhos para drinks. Mas nenhum membro da família, mantendo-me longe das bebidas alcoólicas. Não cheguei na casa de Larry Jr. até às 20 horas, pegando um táxi. Meu velho Honda estava estacionado a uma certa distância da casa de Larry. Naquele dia espero que não notaram. Quando cheguei, fui direto ao bar onde passei a maior parte do dia e estava me sentindo mal. Não demorou muito para me darem uma bebida muito forte. Começaram devagar, mas logo intensificaram o nível de intoxicação. Tive dificuldade em me livrar deles, mas felizmente, Annie e Larry tinham a casa cheia e algumas idas ao banheiro me permitiram ficar sóbrio enquanto fingia estar bêbado. Annie me pediu para dançar. Deixei-a liderar e depois de um tempo, respondi da melhor forma possível. Aparentemente, isso aconteceu cerca de meia hora depois da bola cair em Times Square, e a essa altura eu estava fingindo estar completamente intoxicado. Deve ter sido convincente, porque Annie e Elaine pegaram minhas mãos e começaram a me ajudar a subir as escadas. Uma vez em um quarto que eu supunha ser o de hóspedes, elas me jogaram na cama. Eu não acho que quero que você faça isso, eu disse. Disse Elaine, pulando para trás com surpresa estampada no rosto. Droga, 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 Annie xingou. Minha irmã te avisou, mas quem escuta nesta família, eu disse. Agora ambas desçam e mandem aquela traidora que se chama minha esposa para cá. Com essas palavras, elas saíram do quarto. Um longo tempo pareceu passar enquanto eu escutava a commotion abaixo. Algumas vozes elevadas foram ouvidas, mas eu não me dei ao trabalho de escutar, pois essa parte do drama já havia terminado. Eventualmente, Doris apareceu na porta do quarto. Você queria me ver? Ela perguntou. Sim, entre e sente-se, eu disse com a maior suavidade e gentileza possível, dadas as circunstâncias. Dora se sentou e as lágrimas começaram a fluir. Quando seu nariz começou a escorrer, as lágrimas pararam. Sinto muito por ter cometido um erro terrível ao ouvir os outros, ela disse. Pelo que você está pedindo desculpas? Pelo fato de que queria outro homem, ou pelo fato de que se divertiu com ele na quarta-feira passada no apartamento dele? Perguntei. Ela gritou e, pela primeira vez, eu vi medo em seus olhos. Não, talvez seja só porque o plano da mamãe não funcionou e agora você está envolvido nisso. Por favor, David, eu te amo. Isso não significa nada. Você tem que acreditar. Ela disse, talvez um pouco surpresa com a calma que eu estava demonstrando. Não, Doris, eu não vou te perdoar. Oh, por favor, David, me perdoe e vamos esquecer isso. Eu te perdoo, Doris. Na verdade, não há nada para perdoar, exceto um pouco de engano. O problema é o resto. Veja, eu não te amo, nunca amei e provavelmente nunca amarei. Você não acredita nisso, David. Isso é apenas a sua raiva falando. Ela disse. Eu não consegui evitar rir. Eu pareço estar com raiva? Deixe-me assegurar que não estou. Passei os últimos 19 anos e mais nesse casamento. Não foi tudo ruim, foi uma espécie de gaiola de ouro, mas agora a porta está aberta e eu estou saindo agradecendo por finalmente me libertar. David, por favor, isso não é o que você quer dizer. Eu não vou deixar você me divorciar por algo tão pequeno, depois de todos os anos de devoção amorosa que te dei. Pois bem, eu vou embora. Eu já tinha tudo planejado. Você me prendeu com pura culpa, e agora eu não tenho mais nenhuma. Você queria um casamento aberto, e eu estou te dando o casamento mais aberto possível, um sem um marido. Com essas palavras, eu me levantei e comecei a caminhar para longe.
O que você vai dizer às nossas filhas? Ela perguntou, com a raiva crescendo. Deus é tudo o que eu vou dizer. Eu gostaria de Deus poder acreditar que elas não são minhas, mas considerando que elas são e como a minha mãe, eu não tenho dúvidas. Então a Deus é tudo o que eu tenho para elas. Nada mais. Então eu parei e pensei comigo mesmo. Isso não é verdade. Minhas meninas são as pequenas que sempre estarão comigo. Elas estão trancadas no meu coração. Elas nunca cresceram, ainda se perguntam se os patinhos atravessarão a estrada. Com essas palavras eu deixei minha esposa chorando e desci as escadas. Claro, minha mãe, apoiada pelo meu pai, tentou me impedir de partir. Para onde você está indo? Minha mãe exigiu, uma boa pergunta à qual eu não tinha resposta. Mas acho que para muitos lugares que eu não consegui visitar em 20 anos, eu disse. Então você vai apenas fugir porque a vida não saiu como você queria? Ela disse, não, eu estou saindo para encontrar minha vida que eu tanto senti falta. Oh, por favor, David, seja razoável. Tudo que você tem está aqui. Todos que te amam estão aqui. Tudo que fizemos foi por você. Não deixe o orgulho masculino estúpido arruinar sua vida. Você não tem uma vida sem nós. Como você vai viver? Quem vai cuidar de você se você sair? Pode não haver volta, filho. Pense no que isso significa. Doris foi boa com você. Todos sabemos o quanto você é dependente, disse meu pai. Desculpe, mas eu já estava indo. Você só não notou. A chave estava na fechadura. Você só precisava girá-la, eu disse. Com essas palavras, eu beijei minha mãe gentilmente na bochecha e saí, acenando amplamente para os outros e dizendo um firme adeus. Eu deixei minha esposa, filhas, irmãos, irmãs e pais para trás. Eu estava livre. Eu estava sozinho, mas na verdade sempre estive sozinho por dentro e não ficaria sozinho por muito tempo. O homem mais velho, mas não obeso, possuía o maior AFAC existente. Milhões em atratividade física. Eu estava embolsando e indo para os lugares mais remotos e decadentes que eu pudesse encontrar. Troquei uma velha promíscua por quantas jovens eu pudesse manejar. Depois de 20 anos de encarceramento, eu estava fora da prisão e um mundo novo e diferente me aguardava. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história cheia de reviravoltas e traições? Se você gostou, não se esqueça de deixar um like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também conheçam essa trama intensa. E claro, deixe um comentário abaixo com a sua opinião ou uma pergunta sobre a história. Seu feedback é essencial para nós e ajuda a trazer mais conteúdo incrível como este. Até a próxima!